Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com você, meu irmão e minha irmã, seja com você e com a sua família. Amém? Hoje eu quero falar aqui sobre um assunto que é um tanto quanto polêmico, que é a questão da guarda do sábado. Será que nós, cristãos, crentes, devemos guardar o sábado? Nós vamos olhar para isso hoje à luz da palavra de Deus e eu quero convidar você a permanecer aqui conosco até o final, porque eu tenho certeza que esse vídeo será muito edificante para a sua vida e muito esclarecedor. Mas antes, eu quero convidar você a se inscrever aqui no nosso canal e ativar as notificações. Se você está chegando hoje aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. É uma alegria recebê-lo aqui. Inscreva-se no nosso canal, vai ali, ative as notificações, clica no sininho, clique em todas, para que você possa ser avisado quando nós viemos aqui a postar um vídeo. E se você gostou desse vídeo, se você gostar desse vídeo, é claro, você então, por favor, deixe o seu like. Pois bem, vamos olhar para essa questão então do sábado do ponto de vista bíblico, do ponto de vista daquilo que a própria palavra de Deus fala a respeito do sábado. Em primeiro lugar, é importante nós entendermos que o dia de sábado era, na verdade, um dia de celebração, um dia de festa para os judeus. Inclusive, o sábado aparece ali na festa, na lista de festas que os judeus deveriam celebrar, que está ali em Levítico capítulo 23. E no topo dessa lista aparece o sábado. No dia de sábado, o povo de Israel deveria se reunir e celebrar, adorar diante de Deus. Mas a guarda do sábado tem causado muita controvérsia para o cristianismo atual, né? E para a gente poder entender isso, né? Para a gente poder compreender isso, nós precisamos olhar para o sábado e tentar enxergar o significado espiritual disso para as nossas vidas. Para entendermos isso, o sentido do sábado, né, nós precisamos então identificar o significado espiritual dessa celebração para nós cristãos no dia de hoje. E para isso então nós precisamos olhar para este ato religioso, podemos dizer assim, através de alguns princípios que estão na palavra de Deus. E o primeiro princípio que eu quero destacar aqui é o princípio da criação. A palavra de Deus nos diz lá em Gênesis que o Senhor criou todas as coisas. E é interessante quando nós olhamos ali no capítulo 1, no versículo 5, 8, 13 e no 14, nós vamos perceber que Deus criou o sol e a lua no quarto dia. Então, isso significa que o primeiro dia que aparece em Gênesis 1, 5, o segundo dia que aparece em Gênesis 1, 8 e o terceiro dia que aparece em Gênesis 1, 13, não são necessariamente dias de 24 horas. Então, o que isso quer dizer para nós, né? Isso quer dizer que o sábado ele tem um sentido muito mais profundo do que apenas um dia. Porque nós observamos aqui em Gênesis, no capítulo 2, no versículo 3, o seguinte, olha só. E abençoou Deus, no versículo 2 ele diz assim, ó, e havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra, veja só, que fizera a obra, criou todas as coisas, os céus, a terra, o mundo, o universo, os planetas, tudo, né? Então, havendo Deus terminado, né, no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. Olha o versículo 3 agora. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Então, veja só, o sol e a lua foram criados no quarto dia. O primeiro, segundo e terceiro dia nós não podemos afirmar que eram dias de 24 horas. Por quê? Porque o sol ainda não havia sido criado. E um dia de 24 horas é quando a Terra ela gira em torno do seu próprio eixo. Então esse giro diante do sol ele dura 24 horas. Então o que isso significa? Isso significa que o sábado é mais do que um dia. O sábado ele tem um sentido espiritual. E quando nós lemos Gênesis 2:3, diz que Deus descansou no 7º dia. Então, depois da criação, o homem entrou num descanso eterno. A partir daquele momento, quando Deus terminou a criação, se iniciou um descanso eterno. Veja como isso é profundo para a nossa compreensão desse dia e do significado espiritual do dia de sábado. Esse descanso eterno, porém, foi quebrado com o quê? Com a queda.
Com a queda do homem, esse descanso foi quebrado. E o homem foi expulso do jardim do Éden e Deus disse para ele, do suor do teu rosto você vai comer o teu pão. Ou seja, não vai haver mais descanso para você. O homem foi expulso desse descanso porque pecou. Então, o descanso aconteceu no sétimo dia e não necessariamente num sábado. E ele deu início a um descanso eterno que foi rompido com a queda do homem, com o pecado de Adão e Eva. Então esse é o primeiro princípio. O segundo princípio é o princípio da lei mosaica. Então quando a gente vai lá para descrição que Moisés faz, então, dos 10 mandamentos, está lá em Êxodo capítulo 20, né? Nós temos ali todos os 10 mandamentos descritos aqui nesse texto. Mas a partir do versículo 8, então, nós temos aqui a lei, o mandamento a respeito do sábado. E ele diz assim, ó, lembra-te do dia de sábado para santificar, 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque 6 dias fez o Senhor, agora lembrando o texto de Gênesis, né? 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. E ao sétimo dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Então, o que nós precisamos entender aqui? Em primeiro lugar, que não havia também uma definição dos nomes dos dias, como, por exemplo, nós temos na língua portuguesa, né? Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Aliás, só para a gente entender melhor essa situação, né? Os dias da semana em português foram criados por um padre católico da cidade onde eu morei durante 8 anos lá em Portugal, na cidade de Braga. Eu não me lembro se era um bispo ou um arcebispo que criou essa nomenclatura para a língua portuguesa. Se eu não me engano, foi no século 17, eu acho. Eu acho que foi no século 17. Alguém pode aí conferir para mim e depois bota nos comentários se eu estou certo a respeito disso. Se eu não me engano, foi no século 17 que um padre católico, um bispo, arcebispo, não sei exatamente, que morava na cidade de Braga, que criou essa nomenclatura para os dias da semana, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Tem uma história até sobre isso, você pesquisa na internet, você pode encontrar. E na época que o povo de Israel recebeu a lei, o princípio, aqui nós estamos falando do princípio da lei mosaica, né? Quando recebeu a lei mosaica, não havia nomes nos dias da semana. Havia o primeiro dia, o segundo dia, terceiro dia, quarto dia, quinto dia, sexto dia e o sétimo dia. E o sétimo dia era o sábado. Por que o sétimo dia era chamado de sábado? Porque a palavra sábado, a tradução dessa palavra significa descanso. Essa palavra no hebraico é Shabbat e significa descanso. Então, no português, ela foi transliterada, ela não foi traduzida. Então, a palavra hebraica Shabbat foi transliterada para o português como sábado. Então, se fosse traduzida essa palavra seria descanso. Então, o dia da semana para nós seria o dia de descanso. Então, seria segunda, terça, quarta, quinta, sexta, o descanso e o domingo. Então, seria mais ou menos isso. Mas não, então foi transliterado, né, o Shabat para a palavra sábado em português e essa palavra significa, então, descanso. E na lei, havia, além do sábado semanal, havia também o sábado mensal, na primeira lua nova do mês, isso está lá em Números 28, e também havia o sábado anual, também está lá em Levítico capítulo 16, ali no versículo 29, que fala da festa da expiação. E também havia o ano sabático a cada 7 anos, onde eles não deveriam cultivar a terra. E além do ano sabático a cada 7 anos, havia também o ano do jubileu, a cada 49 anos, e que também era uma espécie de ano sabático, onde o povo deveria fazer o quê? Descansar. Então essa era a ideia e esse era o princípio contido aqui na lei mosaica, que o sábado deveria ser um dia de descanso, ou seja, era o Shabat, era o dia de descanso. Outro princípio que a gente precisa considerar, o princípio da advertência dos profetas. Muitas pessoas dizem, nós temos que guardar o sábado porque lá no Antigo Testamento os profetas advertem que nós temos que guardar o sábado. Ok, os profetas do Antigo Testamento advertem que nós temos que guardar o sábado, mas quando
eles fazem isso, eles estão falando a respeito do abandono da guarda do sábado, né? Mas também estavam se referindo ao abandono dos sábados mensais, dos sábados anuais, conforme eu mencionei aqui, né? Por quê? Porque o povo estava deixando de adorar a Deus nesses dias. Então, quando os profetas advertem o povo do abandono do sábado, eles estavam se referindo também ao abandono da adoração, inclusive através dos sacrifícios que eles faziam. Então, esse é um princípio que nós precisamos considerar. Um outro princípio que nós precisamos levar em conta é o princípio do exemplo de Jesus, né? Jesus, ele reinterpretou a lei do Antigo Testamento. Você quer ver um exemplo disso? Mateus capítulo 5, versículo 21, no Sermão do Monte, quando Jesus prega ali as diretrizes éticas do seu reino, né? E então ele diz em Mateus capítulo 5, no versículo 21, ele diz assim, olha só: ouviste que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irar contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Então veja, a lei do Antigo Testamento diz que o homem não deveria matar. Jesus diz: eu digo para vocês que vocês não devem nem se irar contra os seus irmãos, contra o seu próximo, né? Então, veja só, o Senhor Jesus, ele aprofunda, né? Ele desenvolve a lei, ele expande essa lei para dentro das motivações do nosso coração. Então, no que diz respeito ao sábado, acontece a mesma coisa. Para os judeus, o sábado era o dia santificado, mas para o cristão, todos os dias são santos e devem ser consagrados a Deus. Nós crentes devemos descansar na presença de Deus todos os dias, né? Porque é o dia de descanso, nós devemos descansar no Senhor, não é o que a palavra de Deus nos diz? Nós devemos descansar em Deus. Então, foi isso que o Senhor Jesus nos ensinou, né? O Senhor Jesus, ele nos ensinou que nós temos que descansar em Deus e que todos os dias são do Senhor e pertencem ao Senhor, né? Jesus, inclusive, ele disse para os líderes religiosos que estavam questionando ele a respeito do sábado, Jesus declarou que ele era o Senhor do sábado. Mateus 12, 1-8, ele fala sobre isso, especificamente no versículo 8, ele diz: eu sou o Senhor do sábado. E Jesus disse que o sábado, ele foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Lá em Marcos 2, 23-27, você encontra isso, tá? E Jesus, inclusive, também ele foi acusado de não guardar o sábado. É verdade. Em João 5,18, nós vemos isso lá. Jesus sendo acusado de não guardar o sábado. E o mais interessante também disso, em relação a esse princípio, a respeito do exemplo de Jesus. Jesus foi considerado como não sendo de Deus porque ele não guardava o sábado. Olha só o que diz lá em João capítulo 9, versículo 13, quando eles falam com Jesus a respeito disso. Levaram, pois, aos fariseus o que dantes fora cego. Jesus tinha curado um homem de cegueira, né? E era sábado, o dia em que Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. Jesus curou esse homem, ele fez lodo, botou no olho dele, né? E mandou que ele fosse se lavar no tanque de Siloé, e ele se lavou e voltou enxergando, né? E aí então eles questionaram, porque Jesus fez lodo, olha só. A cabeça desses líderes religiosos, porque Jesus fez lodo, né, e colocou no olho do homem, e eles acharam que Jesus não estava guardando o sábado. E o versículo 14 diz: e era sábado o dia em que Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. Versículo 15: então os fariseus, por sua vez, lhe perguntaram como chegara a ver. Ao que ele respondeu: aplicou lodo aos meus olhos, lavei-me e estou vendo. Por isso alguns dos fariseus diziam: este homem não é de Deus, porque não guarda o sábado. Diziam outros: como pode um homem pecador fazer tamanhos sinais? E houve dissensão entre eles. Então veja o que está acontecendo aqui. Eles estavam dizendo no versículo 16 que este homem não é de Deus porque não guarda o sábado. Então Jesus foi acusado de não ser de Deus porque não guardava o sábado. Então esse é o princípio do exemplo de Jesus. Outro princípio que nós precisamos levar em consideração é o princípio do Concílio de Jerusalém. Lá em Atos capítulo 15, no versículos 19 e 20, quando houve a controvérsia se os
crentes que não eram judeus deveriam se circuncidar e cumprir a lei de Moisés, aconteceu um concílio em Jerusalém. Um concílio onde eles se reuniram para discutir essa questão. E olha a decisão que foi tomada lá no concílio em Jerusalém. Atos capítulo 15, versículos 19 e 20. Ele diz assim: pelo que julgo eu, não devemos perturbar aqueles que dentre os gentios se convertem a Deus, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, da idolatria, né? Se abstenham da idolatria, bem como das relações sexuais ilícitas, ou seja, imoralidade, e também da carne de animais sufocados e do sangue, não comer animais que são sacrificados de forma sufocada e nem comer o sangue de animais. Essas eram as restrições. E no versículo 21 ele diz: porque Moisés tem em cada cidade, desde tempos antigos, os que o pregam nas sinagogas, onde é lido todos os sábados. Então veja só, nenhuma recomendação sobre o sábado é feita para os gentios que se convertem a Cristo. A única informação que nós temos aqui é que os judeus se reuniam no sábado e liam as escrituras no sábado, e ali era explicado o que se devia fazer. Para os judeus, é claro. Eles estão dizendo então que os crentes que não eram judeus não precisavam guardar o sábado. Eles não disseram isso, eles não enfatizaram isso. Então é um engano pensar que era comum se guardar o sábado em todo mundo da época. Não era comum. Somente os judeus guardavam o sábado naquela época. Então isso é importante nós levarmos em consideração. Outro princípio que nós precisamos levar em consideração é o princípio dos ensinos de Paulo. A carta de Paulo aos Romanos e aos Gálatas, as duas cartas foram escritas com o propósito de mostrar que nós não estamos debaixo da lei, seja ela lei moral ou seja lei cerimonial do povo de Israel, na lei do Antigo Testamento. Paulo enfatiza que nós estamos na era da graça de Deus. Então ele fala que o justo é salvo pela fé e não por obras. Ele fala isso em Romanos, em Efésios, fala isso também em Gálatas. Então Paulo, ele combateu a guarda específica de um dia. Ele falou que nós não podemos se ater a esses costumes, nós temos que ter cuidado com isso. Então, não deixe ninguém julgar você, né, por causa disso. Foi exatamente isso que Paulo falou para os Colossenses, no capítulo 2 de Colossenses. Olha só, esse texto é muito claro a respeito disso, né? Colossenses capítulo 2, versículo 16, ele diz assim: ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados. Então, veja só, o ensino do apóstolo Paulo aqui a respeito disso, ele fala da graça de Deus. E o último princípio que eu quero destacar aqui é o princípio do descanso eterno. E aí nós voltamos de novo lá para o início de Gênesis. Lembra que eu falei que quando Deus criou todas as coisas, ele descansou no sétimo dia e não houve mais contagem de dias a partir dali. Houve sim o início de um descanso eterno que duraria por toda a eternidade e que foi quebrado, rompido, quando o homem, Adão e Eva, pecaram e foram expulsos do jardim do Éden. Agora, veja só o que o texto de Hebreus, capítulo 4, nós estamos aqui passando por quase toda a Bíblia, né? Veja que a palavra de Deus é riquíssima quando fala a respeito dessa questão da guarda do sábado. Eu sei que esse vídeo aqui está ficando um pouco longo, né? Mas é importante nós olharmos para todos esses textos e todos esses princípios para compreendermos o que o Senhor quer nos dizer a respeito desse dia. E se você está gostando, se você chegou até aqui e está gostando, não se esqueça, deixe o seu like aí, porque é importante para que esse vídeo seja divulgado para mais pessoas. Então o texto de Hebreus capítulo 4, versículo 4 diz assim, ó: porque em certo lugar assim disse no tocante ao sétimo dia, e descansou Deus, falando de Gênesis 2:3, né? E que eu já li aqui. E descansou Deus no sétimo dia de todas as obras que fizeram. E novamente, no mesmo lugar, não entrarão no meu descanso. Visto, portanto, que resta entrarem alguns nele, e que por causa da desobediência não entraram aqueles aos quais anteriormente foram anunciados as boas novas. De novo, determina certo dia, hoje falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes fora declarado. Hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração. Ora, se Josué lhes houvesse, quando eles entraram na terra prometida, né? Se Josué lhes houvesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia.
Portanto, resta um repouso para o povo de Deus, porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou das suas obras como Deus das suas. E olha só o que ele diz agora no versículo 11. Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia segundo o mesmo exemplo de desobediência. Então ele está convocando o povo a buscar entrar nesse descanso eterno. Então a lei do Antigo Testamento, ela era sombra do que estava por vir em Jesus. E o que nós vivemos hoje é uma sombra do que está por vir quando nós vamos estar para sempre na presença do Senhor. Então Jesus, ao dizer lá na cruz está consumado, ele abriu definitivamente o caminho para entrarmos no descanso eterno. De onde nós fomos expulsos quando pecamos em Adão, lembra? Fomos expulsos do paraíso, fomos expulsos do descanso eterno. Hoje nós recebemos Jesus Cristo na nossa vida e damos início novamente a essa vida no descanso eterno que vai se manifestar de forma real quando Jesus Cristo voltar e nós estivermos para sempre com Ele, como diz a palavra de Deus. Então, meu irmão e minha irmã, esses são os 7 princípios aqui que nos norteiam, de acordo com os princípios da palavra de Deus, né? São princípios da palavra de Deus, que norteiam o nosso entendimento sobre isso. Então, qual é a conclusão que se faz de tudo isso que nós acabamos de falar? Em primeiro lugar, a observância do sábado, ela não é ensinada em nenhuma parte do Novo Testamento, muito menos para as igrejas gentílicas, visto que só os judeus guardavam o sábado naquela época. Esse é um primeiro ponto que nós precisamos levar em consideração. O segundo ponto, o primeiro dia da semana, que era o domingo para os judeus, que é para nós hoje o domingo, né? Ele foi adotado desde o início da igreja primitiva como dia de adoração e foi chamado de o dia do Senhor, por causa que naquele dia, ou seja, no primeiro dia da semana, foi o dia que Jesus Cristo ressuscitou. Então os cristãos passaram a chamar o domingo de dia do Senhor, mas não como um dia de descanso, nem como uma alternativa para o sábado. Eles começaram a se reunir nesse dia para adorar e celebrar diante de Deus. Então, para o cristão, não existe, meu irmão e minha irmã, um dia mais santo do que o outro. Todos os dias são santos. Todos são do Senhor. É justamente isso que o apóstolo Paulo fala lá em Romanos, e aí eu termino com esse texto, né? Romanos capítulo 14, versículos 5 e 6, ele diz assim: um faz diferença entre dia e dia, outro julga iguais todos os dias. Cada um tem a opinião bem definida em sua própria mente. Quem distingue entre dia e dia para o Senhor o faz. Veja o que ele diz aqui, né? E para o Senhor o faz. E quem come, para o Senhor come, porque dá graças a Deus. E quem não come, para o Senhor não come, dá graças a Deus. O importante é nós não nos julgarmos. Se você separa o dia de sábado para o descanso, amém. Se você separa o dia de domingo para o descanso, amém. O meu dia de descanso, meu irmão e minha irmã, é segunda-feira, porque no sábado e no domingo eu trabalho na igreja. Então eu estou na segunda-feira exercendo o meu Shabat, o meu dia de descanso. Então o mandamento do sábado, o que ele nos ensina? Né? Muitas pessoas dizem, o sábado não vale para nós hoje. Vale para nós hoje, mas não como um dia ritualístico, não um dia onde nós devemos de forma legalista não fazer nada. O sábado é um dia onde nós devemos descansar. E esse dia pode ser para você no domingo, pode ser na sexta, pode ser na quarta, na quinta, para mim é na segunda-feira. Então nós temos que pelo menos um dia específico da semana separar para descansar. E nesse dia, meu irmão e minha irmã, não é dia de fazer faxina, não é dia de fazer reforma no carro, não é dia de fazer limpeza, não é dia de consertar coisas na casa, é dia de descanso. Nós precisamos ter um dia onde nós descansamos na presença do Senhor, nos preparando para voltarmos para o descanso eterno de onde o homem foi expulso quando pecou, quando nós fomos expulsos em Adão, quando pecamos junto com Adão, como diz a palavra de Deus, né? Nós estávamos em Adão ali quando ele pecou, então nós fomos expulsos também do jardim do Éden. Não é à toa que Jesus disse para o ladrão que estava na cruz, hoje mesmo estarás comigo no paraíso, no descanso eterno. Quando Jesus Cristo voltar, seja para nos buscar individualmente, ou seja para buscar a sua igreja, nós estaremos para sempre no descanso eterno. Por enquanto, vamos descansando aqui
na presença do Senhor. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Se este vídeo edificou a sua vida, eu convido você a compartilhar esse vídeo com seus amigos, com seus familiares. Vai ali no grupo do WhatsApp da sua igreja e compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam ser edificadas em Cristo Jesus. E se você não concorda comigo, por favor, escreva aí nos comentários se você não concorda, se você discorda, se você acha que tem que descansar mesmo no sábado ou no domingo. E diga aí. Compartilhe o que você pensa sobre isso, eu gostaria de ouvir. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Fique bem, fique em paz, fique com Jesus.